Olha, um assunto agora que acredito que vai render muito daqui para frente. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, devolveu hoje a ação sobre a regulamentação das redes sociais para julgamento. Ele havia pedido vista, ou seja, mais tempo para análise do caso, em dezembro do ano passado. A devolução foi feita de forma automática, já que o prazo para análise terminou no último sábado. A data do julgamento ainda será marcada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo a apuração da nossa analista Luísa Martins, isso só deve acontecer no segundo semestre. O ponto central do debate é o antigo Marco Civil da Internet, que somente prevê responsabilizar as empresas por postagens de terceiros se elas descumprirem ordem judicial de remoção de conteúdo. A leitura da maioria dos ministros é que as plataformas devem ser mais proativas na retirada de conteúdos e não atuarem apenas quando houver uma decisão judicial. Juliana Lopes, o governo apoia o argumento, a tese do ministro Dias Toffoli, é isso, sobre a regulamentação das Big Techs? Que é o relator e tem uma tese ali vista, né, diante do que já foi colocado nesse julgamento que foi para frente e parou por diversas vezes, como uma regra um pouco mais rígida do que as demais. Porque a gente está falando sobre em que momento as plataformas devem remover o conteúdo, né? Tem um entendimento do ministro Dias Toffoli de que sim, esse artigo do Marco Civil 19 deve ser derrubado para que se amplie o entendimento de que as plataformas não precisam ser exatamente ali acionadas, né, com determinações para que removam o conteúdo. É uma maneira de forçar a responsabilização dessas plataformas de acordo com o conteúdo que estiver violando de alguma forma o direito dos brasileiros. E aí o ministro Dias Toffoli coloca ali uma série de assuntos, de conteúdos que precisam ser retirados do ar imediatamente assim que a plataforma constatar que é sobre determinado assunto. Aí tem uma lista e essa é a divergência ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Que tipo de conteúdo as plataformas precisam ser obrigadas a retirar, ainda que não haja ali uma decisão da Justiça? Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando aí de toda essa discussão que está em voga nesse momento, principalmente com o julgamento do plano de golpe ali no Supremo Tribunal Federal. Atos de terrorismo, preparatórios de terrorismo, crimes de racismo, conteúdos relacionados a suicídio, a automutilação. Tem um ponto que me chamou bastante a atenção, que é o seguinte: conteúdo de infração sanitária, por deixar de executar dificuldades ou dificultar medidas sanitárias em situação de emergência, que foi exatamente o que vivemos na pandemia, com a disseminação de fake news sobre como tratar a doença com cloroquina e tudo mais que estava ali sendo colocado e que era mentira naquele momento. Então, tem uma vontade aqui, pelo menos pela colocação do ministro, de responsabilizar de forma mais efetiva as Big Techs e as plataformas, e é esse também o entendimento do governo federal sobre o que deve acontecer daqui para frente.